para o lugar do dólar, foi criada a URV, que é o precursor do real, que não era uma moeda, era só uma medida que um dólar valia uma URV. Tá. E aí a gente foi se acostumando a os preços medirem URV. Até que uma hora falou, olha, agora não é mais o URV, é real, é a moeda, substituiu o Cruzeiro Real. E segunda coisa, que valia na origem $1. Segunda, eles levaram a taxa de juros para os céus. Eu lembro que no primeiro mês, acho que chegou a 6,5% ao mês, qualquer coisa do gênero, para uma moeda que não tinha inflação. Aí o Brasil atraiu um monte de dinheiro, inclusive de fora, entrou muito dinheiro no Brasil. Essa entrada de dinheiro fez com que o dólar até caísse. Para quem não viveu, chegou a 0,80 e qualquer coisa. Quer dizer, o dólar valia mais do que o real. O real valia mais que o dólar. Perdão, exatamente. O dólar valia mais do que o real é a história de sempre. Exatamente, foi o contrário. A gente tinha o real valendo mais do que o dólar. Enfim, e isso conseguiu, de fato, trazer a inflação muito para baixo. Só que com a inflação vindo para baixo, vieram aqueles problemas das contas públicas que eu comentei, porque o governo continuou a gastar mais. E aí, única solução... Na verdade, boa parte dos problemas brasileiros econômicos tem na origem o excesso da gastança pública, que já foi, consequência já foi inflação, consequência já foi mais imposto, consequência endividamento. Enquanto a gente não chegar e falar, cara, o governo precisa cuidar do dinheiro igual a gente cuida em casa, com carinho, e não achar que o dinheiro nasce em árvore, porque não é ele que tem que gerar o dinheiro, é a gente. Então a solução pro lado do governo é fácil. Todo mundo, quando tem um problema de contas, cara, vai cortar gasto. O governo não, ele acha um jeito de aumentar a receita, às nossas custas. Quem aperta o cinto não é ele, somos nós. Isso não funciona. Depois vem o governo Lula, tem dois governos do Fernando Henrique. Exatamente, tem dois governos do Fernando Henrique. Em 2002 ganha o Lula. Na época, a gente tinha houve um processo de desgaste significativo da popularidade do Fernando Henrique. E o Lula, que já tinha participar de várias eleições para presidente, perdido todas, a primeira contra o Collor, depois contra o próprio Fernando Henrique, ganha a eleição em 2002, se reelege em 2006. Interessantemente, ele se reelegeu criticando um monte de coisa do Fernando Henrique, mas na prática, o primeiro e o segundo governo dele foram muito parecidos. Do lado econômico, tem um monte de coisas diferentes, mas do lado econômico, muito parecidos com o Fernando Henrique. Então o que ele fez? Primeira coisa, ele chama para presidente do Banco Central o Henrique Meirelles, que era um banqueiro, recém-eleito pelo PSDB, tinha sido eleito deputado federal pelo PSDB de Goiás, manteve uma política monetária focada em segurar a inflação. No lado fiscal, ele traz o Palocci, que era médico, não era economista, mas que entendeu que precisava estar cercado de gente boa e deixar os caras trabalharem, que montou uma equipe de primeira. Os caras seguraram gasto público na época, as contas públicas brasileiras que no segundo mandato do Fernando Henrique tinham sido ajustadas, no primeiro não muito. Manteve o que a gente chamava de tripé macroeconômico, que era arcabouço fiscal, que era essa história cuidar das contas públicas, câmbio flutuante, que era deixar o preço do dólar em relação ao real variar, e o combate à inflação. E esse processo junto mantinha a economia brasileira funcionando. A economia brasileira cresceu uma média de 5% ao ano nesses dois primeiros governos do Lula, porque além dele ter mantido a economia equilibrada, ele deu uma sorte desgraçada. Porque em dezembro de 2001, a China entrou na Organização Mundial do Comércio. E ao entrar na Organização Mundial do Comércio, ela mudou a economia mundial de duas formas. A primeira, ela colocou no mercado de consumo na época 3, agora 1,4 bilhão de consumidores famintos. Os chineses na época eram pobres, quando eles começaram a ganhar mais, eles começaram a comer mais e melhor. O Brasil exportou alimento feito louco e isso ajudou muito o crescimento da economia brasileira. A segunda mudança que a China causou foi no mercado de trabalho, porque quando a China não estava conectada no mundo, tinha 1 bilhão de trabalhadores chineses que não faziam diferença para a produção global. A China produzia para a China. Quando ela conectou, cara, ela derrubou salários mundo afora, que aliás é parte da razão do Trump estar fazendo o que está fazendo aqui hoje. Mas enfim, então o efeito desta história foi a gente conseguiu na época expandir muito as nossas exportações, entrada de dólar, e o efeito disso foi uma economia que cresceu bem ao longo desses anos. Foi tão bem que o Lula conseguiu eleger a Dilma. Cara, que chutou o pau da barraca do equilíbrio fiscal, começou a ter uma linha de protecionismo e o que eu chamo de capitalismo de compadrio, que basicamente é o seguinte: você começa a crescer a ingerência do governo em tudo, e quando isso acontece,
mais do que ser eficiente, o empresário se preocupa em estar bem com o governo. Cara, quando o empresário quer ser eficiente, ele tenta inovar. E aí ele gera produtos, serviços melhores, coisas mais baratas. Quando ele quer estar de boa com o governo, começa a ter espaço para corrupção, para maracutaia, para um monte de coisa. E, enfim, e aí a economia afunda, dá no impeachment. O Brasil teve, no governo Dilma, uma das maiores depressões econômicas de toda a sua história. E todas as vezes que a gente teve outras coisas assim, governos anteriores já tinham caído. Teve casos que foi... O próprio início do governo militar passa por uma crise parecida com essa. Enfim, mas na história antes, governos que tinham crises econômicas muito agudas, muito profundas, todos eles caíram. A exceção foi agora, no governo do Bolsonaro, mas pra gente chegar lá antes, vai. Eu chego no governo Bolsonaro depois, mas foi exceção de um que com a pandemia a economia afundou, como nunca tinha afundado num único ano, no ano de 2020, enfim, e Bolsonaro seguiu em frente, porque acho que houve uma percepção que foi causado por uma crise externa. Mas enfim, sai a Dilma, vem o Temer. O Temer, na largada, tenta fazer um monte de coisa que precisava para colocar a economia em ordem. Então, ele aprovou uma reforma trabalhista, chegou a aprovar uma reforma tributária, e não lembro mais se foi na Câmara ou no Senado, faltava aprovar no outro. No meio do caminho, aí aparecem os casos de corrupção do Temer, fica ingovernável. O Temer terminou o mandato, se eu não me engano, com 3% de popularidade. Quer dizer, acho que nem na casa dele todo mundo gostava do Temer. Então, o efeito desse negócio é que ele não sai para candidato, não tinha um candidato dele. Naquele momento havia uma aversão gigantesca ao PT e à corrupção que ficou movimento patente. Nas ruas, né? Exatamente. O Bolsonaro foi quem melhor soube expressar isso. Porque o Bolsonaro até então era um político inexpressivo do Rio, ele não estava envolvido nos grandes esquemas que envolviam outros potenciais candidatos de partidos maiores, então o Bolsonaro foi o único que falou grosso, os outros estavam tudo falando, e por conta disso ele virou o presidente do Brasil. Traz o Paulo Guedes com uma linha de política econômica radicalmente diferente da do PT, só que no meio do caminho vem a pandemia, e no que vem a pandemia... A economia afunda, precisava fazer alguma coisa para responder. Aí o Bolsonaro vem com um pacote de estímulo gigantesco, maior que a gente já viu, com grande aumento de gastos públicos e particularmente dos programas sociais. Então tinha o Bolsa Família, que na época ele acabou com o Bolsa Família e criou o Bolsa Brasil, mas que era a mesma coisa, distribuição de dinheiro para o pessoal mais pobre no Brasil. Só que tinha um valor que era, se não me engano, 4 ou 5 vezes maior do que o do Bolsa Família. E uma vez que aumentou, isso nunca mais diminuiu. Então o Bolsonaro começou com um projeto econômico que era bastante diferente do PT, mas no final das contas, por uma conjunção de fatores, acabou fazendo algo muito parecido. E hoje, como a gente está? Vem o Lula de volta por conta, em parte, eu diria, de muita gente que não gostou de como o Bolsonaro manejou a questão de saúde da pandemia, da própria questão econômica. Um Brasil completamente rachado, dividido entre os dois extremos, Lula e Bolsonaro, números muito parecidos, a rejeição dos dois enorme, a do Bolsonaro um pouquinho maior, Lula eleito. E aí o Lula vem e a pergunta era, tá bom, quem é o Lula que vai governar? É o Lula 1, Lula 2? E aí ele veio com um misto de... Por um lado, ele não está se metendo na política monetária, então nesse sentido é parecido com o governo Lula, mas por outro, no lado fiscal, ele parece mais com a Dilma do que com o Lula do começo. Ele está gastando um montão e isso está gerando preocupações. Então esse é um governo meio Lula, meio Dilma agora. E a imagem do governo ficou muito arranhada, né? O taxade, os memes... Exatamente. Essa voracidade por imposto e taxação. É que isso já é a contrapartida do excesso de gasto. Como o gasto era grande demais e não cabia no que havia de imposto, ele teve que expandir o imposto. E não tem outra alternativa? Não tem como cortar na carne? Aí é que tá, deveria ser. Tem um monte de como cortar na carne. Por exemplo, uma das coisas que não é discutida no Brasil, eu não entendo como não é, o Brasil tem uma hipocrisia que é chamar de social um monte de gasto que é antissocial. O que eu quero dizer com isso? O Brasil tem 14 programas sociais. De acordo com o Banco Mundial, 2 são verdadeiramente sociais. Um é o Bolsa Família, o outro é o FAT, que é o Fundo de Auxílio ao Trabalhador. Tá. Todos os outros têm mais beneficiário nos 25% mais ricos do Brasil do que nos 25% mais pobres. Vou te dar um exemplo.
Universidade pública gratuita é considerada um programa social. Ela é gratuita para quem vai, mas obviamente alguém tem que pagar. Quem paga? Todo mundo, através dos impostos. Então todo mundo paga para que quem vai não tem que pagar. Mas quem vai para a universidade pública no Brasil? São os 25% mais pobres? Não, tem muito mais dos 25% mais ricos. Então é assim, o pobre paga imposto, porque todo mundo paga imposto, para que o rico que vai estudar pagar de graça. Cara, isso não para de pé. Só que isso no Brasil é a regra. A maior parte dos programas chamados de sociais no Brasil funciona assim. E ninguém faz nada e nem fala nada a esse respeito. E por quê? Porque vamos pegar o exemplo da universidade pública gratuita, porque ninguém tem coragem de meter a mão e mexer nesse vespeiro. Mas será que isso iria fazer uma bagunça tão grande? Porque o pessoal pensa em eleição. Será que é bagunçar para esse reeleito? Eu acho que beneficia uma parcela tão pequena? Mas vou dar um exemplo. Mas peraí, primeira coisa que acontece. Vamos falar, olha, a partir de agora, a universidade pública não é mais gratuita. Todo mundo tem que pagar. Todo mundo que vai achar ruim. Segundo, você pode imaginar que os professores vão fazer uma campanha gigantesca falando que isso é um absurdo. Por quê? Boa parte do dinheiro, professores, funcionários, vai para bancar toda a máquina das universidades. Então, o que acaba acontecendo? Toda vez que você faz uma medida de ajuste, os ganhos são gerais, as perdas são concentradas. Quem ganha com esse ajuste? Toda a sociedade. Mas todo mundo ganha X. Quem perde? Uma pequena fração, mas quem perde um montão. Quem perde, chia muito. Quem ganha, não se mobiliza para fazer a favor. Vou dar um outro exemplo, penduricalho. A gente tem, se não me engano, são 34 benefícios que diferentes órgãos de justiça brasileiro têm, que os outros brasileiros não têm. Então tem auxílio moradia, auxílio Cresce, auxílio Peru de Natal, auxílio, um monte de coisas. São ternos, são 34 que eles têm direito, a gente não. Cara, alguém acha isso justo? Só quem recebe. Quem paga? Toda a sociedade. Quem recebe? Um grupo pequeno no legislativo, no judiciário, em alguns casos no executivo, enfim, alguns grupos do funcionalismo público brasileiro. Esse pessoal se mexe para que isso não acabe nunca, ao contrário, se mexe para expandir. O resto não faz nada para acabar. É por isso que a gente chega nisso aí. Aí é que eu falo que o Estado brasileiro foi tomado por um monte de grupos de interesse. Então, esses grupos têm benefícios que vão a eles, e isso vai dos grupos mais diversos. Então você pode falar, é o aluno da universidade pública, são os aposentados, porque todo o dinheiro está saindo do resto para que as aposentadorias sejam maiores do que os próprios do que as próprias contribuições que foram feitas poderiam pagar. É esse grupo. Então, cada hora é um grupo. Sempre o grupo que está se beneficiando da situação trabalha para ela ser mantida. E quem se beneficiaria da mudança, que é a população como um todo, não faz nada a respeito. E aí, gente...